Muito bem, nós estamos no nosso último bloco sobre a primeira aula sobre família, né? E nós vamos ver agora o terceiro ponto, né? Quando tratamos de intimidade conjugal, também existe uma partilha de corpo e alma. Então existe, número 1, um direito exclusivo, ok? Quando falamos sobre intimidade conjugal, existe um direito exclusivo. Número 2, existe uma liberdade recíproca. E número 3, existe uma partilha de corpo e alma, né? Quando eu digo alma, eu estou me referindo àquela parte que tem vida além do corpo, aquela parte psicológica de uma pessoa, ou seja, seus sentimentos, suas impressões, seus anseios, seus desejos, seus sonhos, seus pensamentos, suas aspirações, suas vontades, seus desejos, aquela parte não palpável que é tão importante quanto o corpo de uma pessoa, que compõe a personalidade de uma pessoa. Onde está o problema hoje em dia? É muito simples, é muito fácil compartilhar corpo. O problema não é compartilhar corpo. Boa parte dos casais, eles não têm problema com isso. Certamente existem alguns casais que têm problemas com isso. Ou ele ou ela tem. Mas não é um problema que nós identificamos sério, né? Compartilhar corpo não é um problema. Inclusive, compartilhar corpo, até os animais compartilham. Até os insetos compartilham. A grande dificuldade hoje no casamento é compartilhar a alma. Ou seja, compartilhar o coração. Compartilhar os desejos. Compartilhar as frustrações. Compartilhar os medos. Compartilhar as mágoas. Então, quando nós falamos que o casal ele deve crescer em intimidade conjugal, ele deve crescer nessa partilha, nesse compartilhar o corpo e a alma. Infelizmente, a maioria dos casais, ao invés de crescer em intimidade conjugal, a maioria dos casais, com o passar dos anos, eles se distanciam. Eles vão no caminho oposto pretendido pelo Criador, né? E por que é que muitos casais se distanciam com o passar dos anos? Brigas não resolvidas, desentendimentos não tratados, rixas, diferenças entre eles, mágoas, ausência de perdão, falar quando era necessário falar, ou seja, transparência, fechar a boca quando era necessário fechar a boca, sabedoria. E depois de um tempo eles não conseguem mais conviver juntos, não conseguem. Eles não conseguem mais lidar com suas diferenças, eles não conseguem diminuir a tensão. Tanto ele quanto ela não conseguem parar, saber ceder, saber o tempo de ceder, saber o tempo de parar de agredir, parar de se insinuar, parar de insinuar. E com o passar dos anos, muitos casais se distanciam. A pergunta que eu faço para os irmãos refletirem: como que os irmãos acham que tudo isso começou? Isso veio de um dia para o outro? De uma hora para outra? Não. Esse distanciamento veio lentamente, veio aos pouquinhos. Foram tijolinhos sendo colocados entre os dois. Muitos tijolinhos de ofensas, que nenhum dos dois se preocuparam em removê-las. Muitos tijolinhos
de mágoas, ressentimentos. E esses tijolinhos que foram colocados pelos dois, entre os dois, depois de vários anos, havia uma muralha entre eles, uma muralha intransponível. Então note que a maioria dos casais, ao invés de crescer nessa intimidade conjugal, eles se distanciam. E por que é que eles se distanciam? Porque eles não compreenderam que no casamento, no relacionamento conjugal entre os dois, eles deveriam nutrir, cultivar essa partilha de corpo e alma. O grande problema não é compartilhar corpo. O grande problema é compartilhar a alma. Com o passar dos anos, eles se distanciam. Porque nós temos que entender que o casamento é a união entre duas pessoas totalmente diferentes. Vai haver diferenças, vai haver desentendimentos, e eles vão precisar diminuir essas diferenças, e tem que tratar essas diferenças. Muitas das vezes ela precisa ceder, muitas das vezes ele precisa ceder, muitas das vezes ele precisa parar de agredir, muitas das vezes ela precisa parar de agredir. Se eles não tiverem consciência disso, o casamento não vai se perdurar por muito tempo. Eles vão se separar. Então tem que haver a partilha do corpo e da alma. Tá bom? Por isso, irmãos, quando nós falamos sobre relacionamento conjugal, o relacionamento conjugal é uma jornada de 3. Não é uma jornada de 2. É uma jornada de 3, né? Marido, mulher e Deus, né? Marido, mulher e Deus. Então, assim, o casal, dentro do casamento, o marido precisa submeter a Deus, e a esposa precisa submeter a Deus. Mas talvez você esteja pensando, mas pastor, e se meu cônjuge não quiser? Se meu marido não quiser? E se minha esposa não quiser? Eu diria a você, você vai precisar orar por ele. Você vai precisar dar testemunho para ele. Você vai precisar ganhar ele com seu testemunho. E muitas das vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho garantias? Eu tenho garantias que se eu fizer o certo eu vou ganhar meu marido? Então, irmãos, garantias você não tem. Porque nós temos que aprender a fazer algumas perguntas certas, né? E a pergunta certa é a seguinte: quem foi que escolheu o maridão para casar? Não foi a irmã? Então quem é responsável? Não é Deus. Quem foi que escolheu a esposa para casar? Não foi o irmão? Então a culpa não pode ser de Deus. A responsabilidade não pode ser de Deus. A responsabilidade é sua, né? Você escolheu com quem vai casar e vai terminar a sua vida com quem você merece, né? Aí talvez você diga, então pastor, a culpa é minha. Veja, irmãos, eu creio, né, estudando a Bíblia, fazendo aconselhamento com casais, eu creio que a responsabilidade é dos dois. Não é quem tem culpa, é quem assume a responsabilidade. E os dois têm responsabilidades.
Então, à luz da palavra de Deus, os dois são responsáveis. Então, faça você a sua parte. Deus sabe honrar quem faz a sua parte, né? E você vai ter que descansar em Deus, mas faça a sua parte. Muito bem, estamos chegando ao final desse primeiro encontro, desse estudo sobre família, né? E hoje nós aprendemos, né, essa definição de intimidade conjugal, tá bom? Provavelmente na outra aula, embora eu ia falar sobre pais e filhos, talvez eu vou abrir aí, talvez um bloco ainda, para falar sobre intimidade conjugal ainda, tá bom? Então hoje nós aprendemos, né, que quando tratamos de intimidade conjugal, existe, número um direito exclusivo, existe uma liberdade recíproca e existe uma partilha de corpo e alma. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula, que você tenha aprendido, e se você quiser fazer alguma observação, algum comentário, fique à vontade, tá bom? Vocês têm um resumo para entregar para mim, tá bom? Então faça o resumo e vai ter a provinha que eu vou deixar para você disponível, tá bom? Na segunda-feira, tá bom? Então na segunda-feira eu vou deixar a provinha disponível, faça a provinha até quinta, tá bom? Para que eu lance as notas e na sexta-feira eu já tenha todas as pessoas com as provinhas feitas, tá bom? Obrigado pela sua participação, tá bom? E tenham todos uma boa noite. Até a próxima aula.